Olá! Esse nosso vídeo é sobre o início da Revolução Francesa. Nele, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que era a situação da França no finalzinho do século XVIII, antes da Revolução Francesa, e como é que foi esse processo que levou a essa revolução. A Revolução Francesa foi um movimento que durou de 1789 até 1799. 10 anos que transformaram completamente a história da França e também do resto do mundo. A Revolução Francesa é considerado um dos expoentes do Iluminismo, um movimento que colocou as ideias iluministas em prática. De que forma? Vocês verão na sequência. No final do século XVIII, a França era o país mais populoso da Europa. Ela tinha cerca de 28 milhões de habitantes. Apesar de ser o país mais populoso, era também um dos países com maior desigualdade. A sociedade francesa era muito desigual. Nós podemos dividir a sociedade francesa em 3 grupos muito semelhantes àquele grupo que nós já estudamos lá no feudalismo. Nós podemos dividir em formato de uma pirâmide, divididas entre primeiro, segundo e terceiro estado. No primeiro estado estava o clero. O clero, vocês sabem, era composto pelos membros da Igreja Católica. Estima-se que o clero francês, nesse período, tinha cerca de 280 mil pessoas, correspondente a cerca de 1% da população. O clero tinha enormes privilégios, como recolher impostos e não pagá-los, além de ser uma grande proprietária de terras, a Igreja Católica. O segundo estado era composto por aproximadamente 840 mil pessoas e era formado pela nobreza. A nobreza, assim como o clero, possuía enormes privilégios, como o de recolher impostos e, novamente, não pagá-los. A nobreza, ela é dividida entre nobreza provincial, que vivia em grandes propriedades rurais, nobreza cortesã, que fazia parte da corte, e a nobreza de toga, que eram pessoas ricas, geralmente burgueses, que compravam esses títulos de nobreza. É importante lembrar que o primeiro e o segundo estado não produziam, não geravam riqueza, eles apenas recolhiam esses impostos e viviam dos impostos. Mas quem é que pagava esses impostos? O terceiro estado, mais ou menos 96% da população, correspondente a mais de 26 milhões de pessoas. E quem é que fazia parte do terceiro estado? Todo mundo que não era nem clérigo e nem nobre. A burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos. O terceiro estado era um grupo muito heterogêneo, um grupo muito misturado. Ali você encontrava camponeses pobres e burgueses muito ricos. Ou seja, não era uma classificação de acordo com a riqueza, mas de acordo com o título, de acordo com o nascimento. A organização política da França nessa época era uma monarquia absolutista, comandada pelo rei Luís XVI. E essa monarquia absolutista era baseada na teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei era considerado um representante de Deus na Terra e o seu poder era de origem divina. A maior parte da população da França nessa época era camponesa. E a década de 1780, que foi a década que começou a Revolução Francesa, foi uma época bastante difícil, especialmente na área rural, devido à baixa produtividade agrícola e a problemas climáticos, uma grande seca que impossibilitou grandes colheitas nesse ano, especialmente do trigo. Com o preço do trigo muito alto, era muito caro também para você fazer pão, que era um dos principais alimentos dessa população mais pobre. Isso causava uma sensação de insatisfação nos camponeses. Mas os burgueses também estavam insatisfeitos, porque eles tinham que pagar muitos impostos e não tinham nenhuma participação política. E é por isso que o terceiro estado, de forma geral, ele tinha motivos para iniciar um movimento
contra a monarquia absolutista. É importante lembrar que eles tinham objetivos diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum: todos eles eram contra esse sistema absolutista, que a gente chama de antigo regime. Todos eles eram contra o antigo regime. A corte francesa gastava muito mais do que arrecadava. Se a gente pensar, é uma coisa até absurda, porque 96% da população pagava impostos, altos impostos, para sustentar o primeiro e o segundo estado, e ainda assim era insuficiente. É só vocês lembrarem qual era a sede da monarquia francesa na época: o Palácio de Versalhes. E aí dá para entender que para abrigar tanta gente morando no Palácio de Versalhes e conseguir manter esse palácio funcionando, precisava de muito dinheiro. Com a França passando por essa grave crise econômica, o rei Luís XVI, em maio de 1789, resolveu reunir a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais não se reunia na França há 175 anos. E essa Assembleia, ela tinha como objetivo discutir a situação da França. Parece muito justo e muito democrático, porque os 3 estados faziam parte dessa Assembleia, até o terceiro estado. Mas tinha uma coisa aí que tornava a situação não tão justa. Era quando havia uma votação. Por exemplo, vamos decidir o que vai acontecer com a França. Vamos cobrar impostos também do primeiro e do segundo estado. Vamos pensar que fosse assim. Aí eles faziam uma votação por estado. Primeiro estado, você é a favor ou contra o primeiro e o segundo estado pagarem impostos? Eu sou contra. Ok. Segundo estado, você é a favor ou contra o primeiro e o segundo estado pagarem impostos? Eu sou contra. Ok, 2 votos. Terceiro estado, você é a favor ou contra o primeiro e o segundo estado pagarem impostos? Eu sou a favor. 1 voto. Ou seja, nós temos 2 votos a 1. O primeiro e o segundo estado, eles sempre votavam juntos, fazendo com que eles vencessem qualquer eleição que tivesse ali. E o terceiro estado votava sozinho, sempre perdia. Dessa vez, os membros do terceiro estado começaram a exigir a votação por cabeça e não mais a votação por estado. Porque assim, o terceiro estado, como era maior, teria mais representantes e venceria qualquer tipo de votação. O rei Luís XVI concordou com isso? Claro que não. O rei decidiu que tudo continuaria igual. O terceiro estado deixou barato? Não, senão não estaríamos aqui falando do que aconteceu na sequência. O terceiro estado, então, se reuniu em uma outra sala, porque o rei mandou fechar aquela sala de reunião. Então, o terceiro estado foi para essa outra sala e lá nessa outra sala, os deputados que estavam lá declararam-se em Assembleia Nacional Constituinte. O que isso significa? Que esses deputados, eles se colocaram como responsáveis por elaborar uma nova Constituição para a França. E nessa nova Constituição, é claro que as leis que estivessem ali favoreceriam também o terceiro estado. Lembrando que os representantes do terceiro estado que estavam nessa Assembleia eram os burgueses. Então, atendiam aos interesses dos burgueses, mas não do restante do terceiro estado, como os camponeses, trabalhadores urbanos, entre outros. O rei, obviamente, ele ficou tenso com toda aquela situação e em julho de 1789 começou a se espalhar uma notícia de que o rei ia reprimir essa assembleia e acabar com essa assembleia. E reagindo a esses boatos, pessoas populares lá em Paris começaram a saquear depósitos
de armas e de alimentos. E com o apoio de soldados do exército, eles invadiram e tomaram a Bastilha. A Bastilha era a prisão símbolo do absolutismo, porque era lá na Bastilha que eram presas as pessoas acusadas de ser contra o absolutismo, de conspirar contra o rei. Isso, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, aconteceu no dia 14 de julho de 1789. O dia 14 de julho é considerado o início da Revolução Francesa. É o dia conhecido como La Fête Nationale. O que isso significa? É a festa nacional, le 14 juillet, que corresponderia, por exemplo, ao nosso 7 de setembro, que é o feriado máximo da nação. É o dia que se comemora a pátria. No caso do Brasil, é a nossa independência. Para os franceses, a data máxima é o 14 de julho, a data do início da Revolução Francesa. A partir desse dia, a partir do dia 14 de julho, muitas coisas vão acontecer. São 10 anos de muita morte, de muitas batalhas, muita conspiração, como nós vamos ver nos próximos vídeos. Até lá!